Um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Estive com o encarregado de negócios americanos. Estive com o encarregado de negócios americanos. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio. Eu pedi 3 vezes declarações dos Estados A Unidos democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado. sobre a democracia brasileira. E acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos. Não, olha isso daqui. O STF perdeu a vergonha na cara e Barroso fala que interferiu nas eleições de 2022. Pediu interferência externa nas eleições de 22. E aqui é um canal, quem tá colocando isso aqui é o canal do Tamir, que é o canal de esquerda cirista, keynesiana, e aqui ele pegou o vídeo que tá falando do canal do Jones Manuel, um canal de mais esquerda ainda, podemos dizer extrema esquerda, comunista, e vem falando isso daqui. Aí você acha que são só esquerda falando isso? Não. Olha aqui, ó. Paulo Figueiredo, também um canal de direita, podemos dizer até quem sabe de extrema direita, falando disso daqui também. Rapaz, a esquerda não lulista e a direita falando da mesma coisa. E aí? Problema, né? Se Barroso pediu intervenção externa nas eleições de 2022, será que talvez os bolsonaristas tenham um pouco de razão? Talvez não da forma que eles esperavam, mas de outra forma. Vamos ver o que eles estão dizendo aqui. Vamos começar pela esquerda. Lá em Nova York. A partir foi em Nova York, é claro. Quem entrou com a ação foi a burocracia da presidência da Câmara. Mas a ação política aconteceu lá em Nova York ontem. Onde? E essa é uma questão crucial da democracia brasileira no atual momento. Está legitimada, está oficializado o lobby da alta burguesia, de perfil sobretudo financeiro, que realiza eventos milionários, num esquema de jabá, de boca livre, para a cúpula dos 3 poderes. E aí quem vai nesses eventos? Empresários, banqueiros. Lobby. Networking, eles dizem. Mano, para armar, arranjar. Mano, eu não entendo esse bagulho, velho. É sério mesmo, essa parada aí não tá correta, bicho. Desculpa aí falar, mas não tá correto esse bagulho aí, mano. Em Suprema Corte, em palestra de lobista. Você não tá, mano. Tá certo isso, gente? Os caras são juízes. Deviam não tá aí, né? Porque, querendo ou não, eles acabam em algum momento julgando a causa desses caras. Mas eu quero chegar na parte que tem a ver com as eleições em 22. Tá certo isso? É sério, tá certo isso? Vamos adiantar, ver se a gente chega lá. Negócios e decisões e articulações também político-empresariais. É muito... E os ministros vão. E a cúpula da República vai. Então são 2 grupos, como eu disse ontem. O grupo LIDE, que é do João... É que tá acontecendo um encontro agora, entre ministros do STF e a burguesia brasileira, a elite que tem dinheiro e acaba mandando nesse país. João Dória se afastou do grupo quando foi prefeito de São Paulo, governador do estado, e o grupo entrou em decadência, agora ele reassumiu e tá tentando levantar de novo, tá conseguindo levantar. É um lobista impiedoso, assim, e um tomador de dinheiro impressionante, assim, né, o quanto eles conseguem levantar de fundos para esse evento. Então, do lado do LIDE tem o grupo Esfera, comandado pelo conhecido como Camarguinho, João Camargo, filho do velho João Camargo. A família tem um... Não, tipo assim, mano, não pode falar sobre isso, tipo assim... Não, na good mesmo, fala assim, mas gente, tá errado isso aqui não? Não tá errado isso aqui não, tipo assim, ministro da Suprema Corte, recebendo pra ir dar palestra em evento de lobista, qual é a profissão da lobby mesmo, juntar setor público e setor privado, ministro da Suprema Corte, sabe? Mas não dá pra entender isso, gente. Grupo de rádios. Aí é o papo dele aqui, ó. Se liga no papo do malandro. Não, isso aqui precisa ver, velho. Isso aqui precisa ver. Olha o papo desse malandro aqui, ó. Se liga no papo do malandro. Olha o papo dele. Lá nesse local, com lobby dos empresários. É o que ele vai dizer. Esse é o... né? Claro. O Barroso é o presidente, atual presidente do STF. Isso hoje lá, tá? Isso hoje, olha o papo dele. Estremecimento das relações em 77, quando Jimmy Carter exporta uma política de direitos humanos e entra em tensão com o governo Geisel, que chegou a cogitar de romper as relações com os Estados Unidos. E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos. Estive com o encarregado de negócios americanos. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio. Eu pedi 3 vezes declarações dos Estados A Unidos democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado. sobre a democracia brasileira. E acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos. E acho que isso teve algum papel. Lembra lá a acusação que, bom, os Estados Unidos enviou algumas pessoas aqui para conversarem com os generais, para eles ficarem quietinhos, não fazerem nada. E aí tem de outra parte dizendo, bom, os generais ficaram quietinhos. Porque é aqui que eu obtenho os seus cursos e os seus equipamentos. Não vou falar dessa... Então talvez não foi uma interferência na eleição em si, mas para evitar alguma medida contra o resultado das eleições. Sério, gente. Ou seja, pediu intervenção externa. Não, mano, se você fala, pô, velho, se for, velho, não, sério, velho.
Pô, não tem como, mano. Se for parar pra ver um rolê desse aí, velho, ó, é aqui Cambura, né, velho? Cambura, bicho. Mas nem tá sem limite, cara. Tá, e aí, quando a direita tá pedindo, quando o Bolsonaro, Flávio Bolsonaro fala, não, o Eduardo Bolsonaro que tá lá fora pedindo uma ação dos Estados Unidos sobre o Xandão, sobre o STF, daí não pode? É só eles que podem pedir? Eu acho que tem que ser, se vale pra um, vale pra outro, né? E a gente não pode resolver esses nossos problemas sem ficar pedindo, o irmão maior lá, vem cá me ajudar, eu não consigo, ai, dá-me seu apoio, a outra, não, eu vou chamar meu irmão que é mais forte também. E aí ficam brigando assim? O nego tá sem limite, velho. Sério mesmo, o nego tá pra frente. Ó, vamos ver aqui o Paulo Figueiredo. Vai falar sobre a mesma coisa, agora da visão da direita. A gente viu a visão da esquerda, a visão da direita. E nós descobrimos que, de fato, os Estados Unidos interferiram na eleição brasileira por uma confissão. E eu repito que é uma confissão porque nós temos este que eu acabei de citar, o próprio Luiz Roberto Barroso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, mostrando que estava envolvido até o pescoço nessa história. Bota o vídeo aí do Carteiro Reaça. Tivemos um decisivo apoio dos Estados Ó, é o mesmo vídeo do Poder 360. Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos. Peraí, teve quantas vezes? Volta aí. Tive muitas vezes, mas em 3 Muitas vezes vezes. eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia. Teve. Peraí. Ele teve várias vezes, mas em 3 dessas vezes ele pediu apoio dos Estados Unidos. Vem lá, apoia a gente, porque senão a gente não vai conseguir. Vem, irmãozão, vem aí, Biden. Peraí. Me proteja. A Constituição brasileira diz que a política externa cabe ao presidente da República, ao Poder Executivo. Nesse caso, na época, o presidente da República era o Bolsonaro e seu representante no Itamaraty era outro, não era o Barroso. Porém, ele passou por cima e foi falar aqui diretamente com os americanos sem passar pela presidência brasileira. Hoje, o presidente Bolsonaro está inelegível porque ele fez uma reunião com os embaixadores dos Estados Unidos e dos outros países, mostrando a vulnerabilidade do sistema eleitoral. Essa reunião foi pública e transmitida. O que o presidente do STF agora está dizendo que, enquanto presidente do TSE, ele se encontrava rotineiramente com encarregados de negócios dos Estados Unidos. Então, olha aqui, ó. Se o que o Bolsonaro fez foi errado, dizendo que havia fraude nas eleições para os embaixadores, tudo, o que ele fez aqui também foi errado. De pedir intervenção externa lá, sendo que o cargo dele não é para isso. Quem toma decisão assim e o contato ali com o exterior não é o STF. A não ser que eles digam agora que eles têm esse poder também. Mesmo assim, estariam se pegando mais poder do que não é para ele, não é deles, né? A ideia lá do Montesquieu é que o poder seja dividido entre executivo, judiciário e legislativo, cada um na sua área. Mas ultimamente no Brasil, o STF está pegando poder, começou pegando o poder do legislativo e hoje em dia está pegando o poder do executivo. Daqui a pouco eles vão se tornar o supremo poder, daí a gente volta ao absolutismo. O absolutismo dessa a oligarquia do STF dos 11 ministros. Vou explicar por que o Charles d'Affaires. Quando o Barroso era presidente do TSE, se eu não me engano, os Estados Unidos estavam sem embaixador no Brasil. Posso estar enganado. Houve um período muito grande, o Trump demorou para nomear um embaixador no Brasil. O que caralhos o presidente do TSE está fazendo encontrando muitas vezes o Charles d'Affaires, o encarregado de negócios dos Estados Unidos? A gente não vai ter aqui, mas vocês lembram de uma frase do Alexandre, de que nós não éramos mais uma colônia? Mas esse comportamento aqui é justamente de colônia, né? Porque os Estados Unidos não sai pedindo pra ninguém vir me ajudar. Eles se acreditam ser a grande potência, o grande país, não sai pedindo pra ninguém. E nem a China, nem os russos, cada um manda na sua política e vai lá. E um juiz interno não vai interferir no executivo. Que o que estava acontecendo, a interferência americana era uma forma de neocolonialismo? Mas o Barroso não tinha problema, então, em encontrar... Quantas vezes, Barroso? Quantas vezes você encontrou? Tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu Muitas vezes, mas em 3 vezes... pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia.
Mas por que declarações dos Estados Unidos se nós não somos mais colônia, não é verdade? Então, pediu em apoio à democracia. Ó, isso daqui é o que a gente tá falando, você apoia o nosso lado e fechou. Mesmo acreditando, eu não acredito que teve fraude nas eleições, nada disso, tá? Que fala os bolsonaristas, mas esse pedido constante aqui deles, aqui, para intervenção dos americanos, abre a porta para que agora, quando aqui o próprio Paulo, ele vai lá, ele faz o lobby dele, tá indo no Senado, tá indo com os deputados lá, trampistas que ele conhece, pede sanções sobre o Moraes e todo mundo que tá trabalhando junto com ele. Quando ele pede sanções sobre o STF, quando o Eduardo Bolsonaro também pede a mesma coisa e ficou lá nos Estados Unidos para fazer isso, mas também agora está justificado. Não pode dizer que eles estão fazendo algo errado. E aí a briga fica no final de quem consegue mais, né? Quem consegue mais poder de externamente para fazer algo no Brasil, e ficamos à mercê, dependendo das ações exteriores, porque a gente não consegue resolver nossos problemas aqui internamente. Coisa de país de segundo mundo. Tive muitas vezes. E o que você fez, Barroso? Eu não chamo de Vossa Excelência, já fico sabendo. Nunca vou chamar. O que você fez nessas outras muitas vezes? Em 3 pediu declarações. Essa que é a razão para a qual vocês pediram para cancelar o passaporte do Eduardo Bolsonaro, né? Essa, que o pessoal do PT, né? Não foi isso? Pediu para tomar o passaporte do Eduardo Bolsonaro, pediu minha prisão preventiva, não foi isso? Vão pedir do Barroso ou não? Eita. Brasileiro, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam. Ó, então ele tá dizendo que o Departamento de Estado lá interviu falando diretamente com os militares brasileiros. Claro. Militares brasileiros? Peraí. Porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Quer dizer que, como o Paulo Figueiredo noticiou em 2022, os militares brasileiros não tomaram uma postura, não cumpriram, vou ser correto aqui, não cumpriram seu papel constitucional. Então, aí ele já agora ele bota a defesa aqui de que eles deviam ter feito alguma coisa, que eu acho que eles não deviam ter feito nada. Meu problema aqui é com a atuação externa pedindo para atuar sobre aqui. Também porque tinham medo de sanções dos Estados Unidos? E aí, o que você achou? STF, cada vez mais poderoso, interferindo cada vez mais e dando resultado de que a gente fica sempre à mercê, sempre dependendo das forças externas na nossa política interna brasileira. Eu preferiria que não, mas infelizmente está assim, tanto a esquerda como a direita. Sou Gessé Santiago, professor Gessé Santiago, de algum lugar desse grande Brasilzão. Deixei seu comentário.